Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormando Trindade passando por aqui, o seu professor de Geografia, falando diretamente de Tapes, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje estou passando por aqui para deixar uma aula para vocês que eu admito que já era para eu ter feito, mas como ainda estava faltando, resolvi produzir ela agora para completar, então, que pode ser tanto uma aula de sexto ano como uma aula de nono ano para os nossos alunos que vão tentar fazer o vestibular para ingressar no ensino médio do IFSU. Tá, pessoal? Então, já vou deixar aquele pedido clássico de sempre: se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo e vamos aprender então como funcionam ou como são e quais são as formas de relevo do nosso planeta. Vem comigo. Bom, pessoal, eu fiz um desenho bem rápido aqui com as principais formas de relevo que nós temos. E aí, eu vou utilizar esse desenho para mostrar para vocês quais são as principais formas de relevo que nós temos. E já vou dar algumas características delas. Né, pessoal? Primeiro, então, aqui no canto nós temos o mar, como vocês estão vendo. E uma linha vermelha que começa aqui e termina até aqui, que eu fiz um pouquinho abaixo das ondas ali, para mostrar então para vocês o nível do mar, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o nível do mar. Mais ou menos aqui uma facezinha de terra aqui, acima do nível do mar, ali um pouquinho acima do nível do mar, nós temos a planície. A planície ela pode ter uma diferença de altitude de até 200 metros, né, do nível do mar. Então, até 200 metros do nível do mar, nós temos uma planície, tá? Lá em cima, olha, a planície está aqui. Lá em cima, nós temos o planalto, tá? Passou de 200 metros, a gente já pode começar a considerar um planalto, tá? Mas vocês vão notar uns detalhezinhos aqui. A planície aqui, ela tá bem retinha, olha que eu já tô passando a caneta. O planalto aqui, ele tá todo quebradinho assim, ó. Ele tá todo acidentado. Por que que ele está todo acidentado desse jeito? Porque conforme o planalto vai sofrendo a ação do vento, ação do tempo, ou seja, ações da natureza, aqui por cima, vários sedimentos vão se soltando dessa parte aqui, se desprendendo e sendo jogados para outro lugar. Portanto, o planalto ele será uma área alta, mas ele não será uma área plana, ele será uma área acidentada. Tu até pode dizer quase plano, tá? Mas plano não, tá? Então ele é acidentado porque conforme foi batendo o vento, foi cortando o planalto. Foi desprendendo sedimentos e jogando para outros lugares. Mas aí você pensa, tá, mas não existe então esses mesmos buracos, esses mesmos acidentes aqui embaixo na planície? Existem. Só que como os sedimentos se soltaram aqui de cima do planalto, eles são jogados para baixo e caem na planície. Portanto, aqueles sedimentos vão tapando os buracos que acontecem na planície. Tá, pessoal? Então, muito importante vocês saberem disso. Daqui, vocês vão notar que eu fiz duas subidinhas aqui pro planalto diferentes, tá? Essa aqui que é mais retinha, né? A gente vai chamar ela de escarpa, tá? Essa quando ela é mais retinha, assim, essa subidinha aqui. Já quando nós temos essa subidinha aqui pro planalto cheia de pontinhas para cima, nós vamos chamar ela de serra, tá? Imaginem a serra como se fossem os dentes de um serrote, mais ou menos, tá, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil de entender. Se o planalto é mais alto, tem que ter uma maneira do relevo subir até onde está esse planalto. Então, a subida pode ser uma escarpa ou uma serra, tá? Depois nós temos um buraco aqui, que depois nós temos o mesmo buraco do lado de lá, tá? Esse buraco, nós chamaremos esse buraco de depressão, tá? Ou seja, o que é uma depressão? Ela é uma área rebaixada, ou seja, uma área mais funda, mais rebaixada do que as áreas que estão ao redor dela, tá? Então, quando nós temos um buraco assim, nós temos uma depressão. E aí nós temos duas diferenças. Eu fiz uma depressão aqui e fiz uma depressão aqui, tá? Qual é a diferença principal dentre essas depressões? Vocês vão notar que aqui eu terminei a serra e já comecei o buraco, tá? A depressão ela pode ser absoluta
A depressão absoluta, ela acontece quando toda a depressão, ou seja, a totalidade da depressão, está abaixo do nível do mar. Ou seja, a altitude dela está abaixo do nível do mar. O que não significa que ela deva estar no mar. Ela pode acontecer no mar. Mas aqui, como vocês podem ver, eu fiz ela fora do mar. Eu fiz ela na terra, na saída de um planalto. Tá? Se acontecer desta depressão, ela não estiver totalmente abaixo do nível do mar, né? Ou tiver meio a meio, a gente vai chamar ela de depressão relativa. O nível do mar aqui, a depressão está aqui, tá? Então, para a depressão ser absoluta, ela tem que estar toda abaixo do nível do mar. Como ela não está, ou é só um pedaço que está, relativa. Depois aqui nós temos o ponto mais alto do nosso planeta, que são as montanhas, né? A montanha então vai ser uma área mais elevada que as áreas ao redor, porém para ser considerada montanha ela deverá ter mais de 1000 metros de altitude, tá? Então aí alguns destaques que nós podemos dar: maior montanha do mundo é o Monte Everest, tá? O mais de 8.800 metros de altitude. Maior depressão do mundo é a Fossa das Marianas, com aproximadamente quase 11.000 metros de profundidade, tá, pessoal? Ambas estão na Ásia, tá? Um detalhe muito importante: às vezes pode acontecer de vocês encontrarem o planalto cortadinho assim, ó, retinho, ó, tá? Mais ou menos ali onde eu fiz aquele risquinho. Deixa eu fazer um pouquinho mais forte. Tá, ó. O planalto meio retinho assim, como eu risquei ali. O que que isso significa? Significa que conforme esse planalto for sofrendo a ação do vento, né? Às vezes, dependendo da maneira, da força, da intensidade que o vento bater sobre o planalto, ele pode acabar funcionando como se fosse uma lâmina cortando alguma coisa. E aí, toda essa partezinha que ficou acima desse risco que eu fiz é despencada lá para baixo, tá? Quando isso acontece, nós estaremos falando de uma chapada, tá? A gente diz que o tempo, que o vento, que a natureza chapou o planalto, tá? Então, se vocês virem um planalto e a parte de cima for, entre aspas, plana, a gente vai chamar aquela região de chapada. Se não, a gente vai chamar de planalto normalmente. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula aí, com um desenho bem fácil, bem simples de entender. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre as formas de relevo. Espero que vocês tenham conseguido entender. Esse desenho especificado aí que eu acabei de usar nessa aula vai estar ali no meu Instagram. Dá uma acessada por ali e vem entender. Então vem estudar comigo e aprender então sobre as formas de relevo. No mais era isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual aula você quer que eu produza. E eu espero ver você por aqui na nossa próxima semana com mais geografia aqui no canal. Tá, pessoal? Então, aquele abraço, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima.